amigos, estamos iniciando mais um Conexão de hoje. Eu sou o pastor Ednilson Lima e hoje vamos falar de honestidade. Que tema bom, hein? Nosso país, falar sobre honestidade, nosso país que é tão rico, todo mundo diz, né? Que deveria ser país de primeiro mundo, e a gente falar justamente de honestidade. É um tema que a gente tem que falar muito no nosso país. Bom, para falar sobre honestidade, eu tenho dois pastores honestos, servos de Deus. Tem aqui o pastor Nilton Rocha, que felizmente voltou ao programa depois de muito tempo. Conseguimos trazer o pastor Nilton de volta. Pastor Nilton Rocha aqui, agora nosso pastor de Olaria. Pastor Nilton, quando o senhor veio da outra vez, o senhor não era de Olaria, não? Não, ainda estava em Bom Sucesso. Bom Sucesso, né? Bom Sucesso. Eu estava lembrando aqui, agora o senhor já está em Olaria. Agora em Olaria. O homem Foi rápido. Tem que respeitar. Pastor Nilton, seja bem-vindo ao Conexão. Obrigado, pastor. E, claro, convidar já os amigos de casa para participar com a gente do programa. Inclusive, já dizendo para você o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que nós zelamos por aquilo que é honesto diante de Deus e diante dos homens. É o que está lá no livro de 2 aos Coríntios, no capítulo 8, pastor. Sim. E eu tenho certeza que se essa amiga, esse amigo de casa participar conosco, ela vai aprender a zelar diante de Deus e diante dos homens sobre aquilo que é honesto, que é correto, para a glória de Deus, e vai ser abençoada. O texto é interessante que fala em relação a Deus e aos homens, né? E a gente, quando fala de honestidade, logo a gente pensa, eu abri o programa falando sobre o nosso país, podemos ser primeiro mundo, e não é por falta de honestidade de parte daqueles que deveriam governar nosso país. Está faltando muita honestidade nesse sentido. Mas honestidade não é só isso, né? Honestidade tem a ver com caráter, com honra. Pastor Denilson, é o nosso pastor, Denilson Teixeira, nosso pastor de Jardim do Éden. Honestidade não é só questão de roubo, de ser correto, é questão de honra, é questão de dignidade, ser de digno caráter também. Essa atitude também é uma atitude honesta, né? Você ser digno com as suas coisas. Né? Com certeza tem que ter essa dignidade, tem que ter esse caráter, tá? Para ser uma pessoa honesta e andar com sinceridade, de acordo com a palavra do Senhor. E muitas vezes a pessoa não quer nada disso, ela quer andar segundo seus próprios conceitos, seus próprios prazeres, e aí começa a se desviar de tudo aquilo que é honesto, de tudo aquilo que é certo. O senhor estava falando do país, do nosso país, o Brasil, ele estava indo, caminhando, tem tudo para estar bem, tem tudo para ser um país belo, de potência, tá? Mas só que, de acordo com como está o andar dele, a administração do governo, as coisas não estão andando bem. Então é preciso... Isso é uma coisa assim que sempre volta à discussão, né, pastor? Sempre volta à discussão, porque nós sempre tivemos tudo para ser uma bênção. Sempre tivemos tudo para ser uma bênção. Porém, entra um, sai outro, entra um, sai outro. Não é só essa administração. Entra um, sai outro, entra um, sai outro, e a gente vai vendo que a coisa vai se arrastando. Mas um dia a gente vai ver esse país onde ele tem que estar, lá no topo. Deixa eu só chamar uma matéria. Fala. Não, com certeza. Tá bom. Deixa eu só chamar uma matéria agora sobre esse tema honestidade. Vamos lá. Solta a matéria aí pra gente. Salmos 112, versículo 5. Diz que feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. Segundo uma pesquisa realizada por universidades dos Estados Unidos e da Suíça, o Brasil ocupa o 26º lugar de 40 no ranking de honestidade da população. A China ficou em último lugar. Honestidade, não mentir, fraudar ou enganar. Pessoa que tem comportamento ético e correto, que possui um bom caráter. Além disso, está presente em todas as relações, seja de amizade, relacionamentos amorosos e no trabalho. Você se considera uma pessoa honesta? O que faria se achasse um celular perdido na rua? Essa última pergunta é interessante, né? O que você faria se achasse um celular perdido na rua? Meu Deus, devolveria, né? Ou não? Pastor, o que aconteceu comigo isso? Tá? Aconteceu, fui no shopping, e aí quando saí do shopping eu olhei assim, estava eu, minha esposa, aí a gente olhou e falei assim, ó, tem um negócio ali estranho, eu parei o carro, aí peguei, era um celular grande, celular de marca, aí eu falei, e agora? Aí ela falou assim,
filho, tem que ver de quem é. Eu falei assim, mas como é que vai ver se está bloqueado? Aí ela falou assim, vamos esperar para a pessoa ligar. Eu falei, tá bom, então vamos aguardar. Aguardamos naquele próximo ali do shopping, aí daqui a pouco o telefone ligou, tocou ali, atendemos, aí a pessoa, esse celular é meu, tal. Eu falei, é seu? Como é que é seu esse celular? Você está ligando, mas onde você está? Aí ela, não, que eu estava no shopping e tal, eu saí, agora que eu vi onde que eu estou e eu não estou achando meu celular. Eu falei, justamente nós estamos no próximo do shopping, que vimos esse celular próximo do shopping. Aí ela foi lá, voltou e pegou. E outra situação aconteceu, eu estava indo para casa, saindo da igreja, e tinha um celular, quando eu parei no ponto, que eu estava de ônibus, parei no ponto e eu tinha um celular emborcado. Rapaz, eu tenho que andar contigo. E de celular. Acha celular? Aí eu peguei o celular, eu falei, cara, e agora? Dois celulares? Dois celulares, foram em momentos diferentes. Sim. Só que aí eu peguei o celular, falei, caramba, e agora? Aí fiquei esperando. Como era tarde, eu falei, eu vou para casa, porque eu não vou ficar com o celular. Sim, claro. Aí peguei um ônibus, consegui chegar em casa. Quando eu cheguei em casa, o rapaz me ligou. Aí falou, que eu peguei o Uber, não sei o quê, e aconteceu um acidente, eu tive que sair correndo, aí não sei onde está o celular e tal. Eu falei, o celular está aqui, agora você pode vir aqui pegar? Aí foi lá em casa, pegou o celular e entreguei para ele. Quer dizer, é uma questão de caráter, honestidade, porque aquilo que não é meu... Não é seu. Não é meu, eu tenho que assim. entregar. Entendeu? Não adianta, pode ter o valor que for, mas... Pastor Nilton, o senhor já teve uma experiência dessa de achar... Não. 2, 3 celulares? Não assim, consigo toda hora, encontrar. Um celular por mês? Não. Rapaz. Não, eu fiquei surpreso, né? Dois casos, Dois a mesma casos, pessoa, né? A mesma pessoa. Comigo, sim. Você achando os celulares com pessoas diferentes. Mas, e sendo honesto, devolvendo, lógico. Mas é uma coisa, pastor, que eu acredito que é o caráter realmente do cristão. Sim. A gente não tem outra atitude, a não ser devolver. Não tem nem como ser diferente. Né? É verdade, não há nem o que questionar. Né? A gente sabe que a honestidade ela tem a ver sim com o caráter, tem a ver sim com essa capacidade que a gente tem de entender as coisas como elas realmente deveriam ser. Né? Você vê constantemente as pessoas enaltecendo demais quando alguém é simplesmente honesto, uma coisa que deveria ser normal. Né? Mas vamos lá, vamos dar sequência então. A gente até agora não fiz nenhuma pergunta para vocês. Mas vamos lá. Bem rapidamente, o que é honestidade para vocês? Pastor, eu acredito que seja realmente uma questão de caráter e uma questão também de um caráter não só moral aqui diante das pessoas, diante dos homens, mas também algo que está ligado à sua vida com Deus. Porque uma pessoa que nasceu de Deus, ela tem o caráter de Deus, ela foi gerada por Deus. A Bíblia Sagrada diz que aquele que é nascido de Deus, ele já é realmente uma nova criatura, ele não peca, porque a semente na qual ele foi gerado é uma semente incorruptível. E a falta de honestidade já é uma corrupção, é uma deterioração do ser humano. Sim. Se a pessoa está realmente em Deus, ela não tem esse desvio de conduta. Então, eu acredito de verdade que a honestidade faz parte do caráter do ser humano e, principalmente, se ele nasceu de Deus, ele vai ter isso de forma efetiva. Foi algo que Deus deu para a gente. Deu. Né? Só que a gente está vivendo uma geração que não está levando muito em consideração do que Deus fez, certo? Mas a partir do momento que você nasce de novo e volta para o plano de Deus, você volta a ter aquilo que já existia em você, estava né? ali. Aquele senso de caráter, de honestidade, de correção, de fazer o que é certo, o que é seu, achou o celular, mas não é meu. Né? Como o pastor deu aí os exemplos, que eu até brinquei com ele, porque duas vezes achou o celular. Quer dizer, é por aí, né, pastor Nilson? Então, com certeza a gente tem que ter esse caráter, ter essa dignidade de honestidade e andar dessa maneira. E nós vamos ver que as pessoas vão ver que não é todo mundo que faz isso, tá? Somente aqueles que realmente são de Deus, aqueles que querem fazer a vontade do Senhor. Sim, não, assim, peraí, agora não. Pastor Ednilson, eu acho que a gente encontra muita gente
que ainda não nasceu de novo, que são honestas. Mas quando eu falo, pastor, Correto. quando eu falei Então, assim, tem caráter, pessoas tem- de Deus, tem honra. não é que eles... pessoas que são fora. Na realidade, eu digo o seguinte, que tem pessoas que elas estão aguardando, porque o Senhor Jesus ele falou assim, tem muitos dos meus que ainda estão perdidos. E essas pessoas que estão perdidas, que são do Senhor, ainda estão nesse mundo. Eu entendi o que você está falando. São pessoas que parecem até que são cristãos, só que não são ainda, porque não aceitaram Jesus. Porque Isso. o seu caráter, as suas atitudes, é como se tivessem já nascido de novo, mas ainda não nasceram. Isso aí. Mas ainda não nasceram. Não é? Ainda não nasceram e são honestas, e são corretas. Então, é por isso que eu falei, porque assim, quando você fala assim, quem são de Deus, quem está ouvindo a gente vai pensar assim, bom, então Eu também sou. né? Então, assim, tem que nascer de novo mesmo. Mas vamos lá. Ser honesto pode custar caro? Acredito que sim. No mundo que nós vivemos, um mundo que está perdido, como já diz a Bíblia, inclusive, o mundo jaz no maligno, ser honesto, ser correto custa caro, até porque muitas pessoas acham que a malandragem, a esperteza é que é o bom caminho. E procuram isso em tudo que faz, sabe? No esporte, no trabalho, às vezes, pastor, infelizmente até dentro da igreja. Na obra. Né? Algumas pessoas deveriam agir de forma correta, como alguém que nasceu de Deus, mas acaba errando. E isso é horrível, porque assim, a gente tenta fazer a coisa certa. Outro dia eu falava lá na igreja que, poxa, já é tão difícil andar na linha. Eu até fiz uma linha imaginária assim, e fui andando na linha imaginária, e de vez em quando, mesmo sem estar me equilibrando, ficava difícil manter os pés na mesma linha, né? Falei, poxa, é tão difícil a gente andar na linha, e a gente luta para andar na linha, paga um preço para andar na linha, aí vem um e vai lá e faz tudo errado, e aí, de repente, você escuta na mídia, todo mundo fala que todo pastor é isso, todo pregador é aquilo, todo missionário é aquilo outro, porque um ou outro fizeram, e você que está tentando andar na linha, termina até sofrendo com isso também. Isso é muito interessante, né? Quer dizer, a honestidade, ele está no ser humano, não é um privilégio só do cristão. Não. Tem outros que não são cristãos ainda, né? Mas são corretos, são honestos, têm honra, têm dignidade. Mas nós, não é só questão de ter, nós nascemos de novo, nós temos a obrigação de ser. E aí a gente tem que vigiar nas nossas falhas. Pastor, o que o senhor está falando, me fez lembrar daquela parte que fala sobre aquele que colocou a mão no arado e olha para trás. Quer dizer, por que ele trabalha no arado, ele tem que olhar para frente só? Porque se ele olhar para trás, ele vai desviar e vai sair todo do trajeto. Vai sair Não vai do conseguir alvo arar e não a terra vai... corretamente. Isso. Aí, quer dizer, vai ficar fora do arado. Aí o Senhor diz que ele não tem prazer nele, porque ele está olhando para algo que ele não deveria olhar. O nosso alvo é um só. Sim. Andar com o Senhor em honestidade, em dignidade, em caráter. E muitas das vezes a gente pagamos um alto preço por causa disso. Porque as pessoas nesse mundo, elas vivem à margem desse mundo. Não vivem na presença do Senhor, mas vivem à margem daquilo que a palavra do Senhor diz. E aí eu paro para olhar a parte de Ló. Ló, ele olhou Sodoma e Gomorra e gostou daquela cidade, aquelas duas, foi para lá. Só que lá a cidade estava perversa, estava perdida completamente. E teve que o tio dele voltar lá para poder resgatar ele, porque senão ele ia se perder completamente. E O preço foi caro, o que eu quero dizer. Pagou um O preço caro. foi caro por Então, escolher a gente uma escolha concorda errada. que ser honesto, e não é só no nosso país, não é só no nosso país, isso é questão de vida, né? Ser honesto realmente pode custar caro, né? Sempre vai custar alguma coisa, né? Mas pode custar caro, Até a dependendo vida. de situações e até a vida, com certeza. Bom, vamos lá então. Diferença entre honestidade e sinceridade. Pastor Denilson, você que foi sincerão aí. Diferença entre honestidade e sinceridade. Então, o senhor falou da sinceridade, que eu fui sincero. Sim. A sinceridade, você expressa ela automaticamente, você coloca aquilo que você viu e você melhor achou daquela maneira certa. E aí você expressa assim. E a honestidade é quando você pensa e faz aquilo que é certo e correto.
Ele não faz de qualquer maneira nem de qualquer jeito, mas ele anda segundo os padrões que o Senhor lhe estabelece. Tá bom, então vamos lá, pastor. Aí o pastor vai entrar na conversa aqui. Então, eu posso ser honesto sem ser sincero? Ou posso ser sincero sem ser honesto? Eu acredito que muita gente consegue ser sincera sem ser honesta. A pessoa, às vezes, dá uma resposta, mas nem sempre é realmente aquilo que ela pensa. Essa é a grande diferença. Né? Porque Mas o honesto geralmente vai ser sincero. o honesto é. A honestidade está interligada à sinceridade, mas a sinceridade Não está. Nem sempre. Você pode falar assim, cara, você tá lindão. Esse cara não é nem honesto nem sincero. Mas assim, você pode... Realmente, você pode dar aquela resposta sincera que até magoa, fere a pessoa. Você, não, de repente, não é uma pessoa honesta. Agora, o honesto, quando não é sincero, eu acho que ele sente, né? Ele sente. Devido à sua dignidade, a sua honestidade, a sua correção, quando ele não é sincero, ele sente. Não é isso? É verdade, eu acho que creio. É mais ou menos assim, né? Creio nisso. Eu lembro de uma vez que eu dei uma resposta para uma pessoa, estou tentando lembrar aqui o que foi uma coisa boba. Minha esposa falou, cara, mas isso é bobeira. Eu falei, pô, mas eu não estou me sentindo bem. Eu tenho que falar com a pessoa. Porque eu senti que não foi uma resposta agradável, entendeu? Mas realmente não era nada demais. Ela falou comigo, eu falei, não era nada, eu sei que não é nada demais, mas eu não estou me sentindo bem. Eu preciso falar com essa pessoa. Aí quando eu falei, a pessoa, que isso, pastor? Eu nem me liguei, não levei para esse lado, nem me liguei. Eu falei, não, mas eu entendo que eu podia ter falado diferente. Quer Aí dizer, a honestidade me trouxe a paz interior depois. Quer dizer, tem mil e uma maneiras de falar as coisas, sabe? Eu costumo ensinar isso para os pastores, inclusive. E a gente que prega, sobe no altar, a gente tem que saber isso. Porque eu posso ser muito sincero, mas com palavras que não vão ferir ninguém, né? E eu posso ser sincerão, né? E vape, e a pessoa fica lá, caramba, eu vim aqui só para apanhar. Quer dizer, E algumas vezes até fazer a pessoa se perder. exatamente. Né? Porque machuca, fere. E eu não creio que foi para isso que Deus nos chamou, de verdade. Né? Foi para sarar, para curar. Bom, tem que ter cuidado com as palavras, então, e com a sinceridade. E é onde ele fala com certeza, sermos pacíficos, né? Sim. Ser pacificador. Sim, com certeza. Papel. Vamos lá, então. Então, a diferença entre honestidade e sinceridade. O honesto sempre vai ser sincero, mas vai ter cuidado com as suas palavras, né? E tem gente que é sincerão mesmo, manda na lata, mas compensação não é sincero, no fundo não é. Pode não ser, né? Então, tem essa diferença aí tênue, mas tem, né? Qual a importância de um cristão recém-convertido ser honesto com Deus? Qual a importância? Fala, você pode falar. Vocês ficam olhando para o outro aí. Na realidade, pastor, o recém-convertido, ele aceitou o Senhor e ele viu o milagre que o Senhor fez na vida dele. Então, ele parte de um princípio que Deus, ele vai fazer de tudo para mudar a vida dele. Então, nesse momento, ele sair para a desonestidade, ele está saindo e afastando de Deus. Então, ele... A pergunta é, qual a importância dele como cristão recém-convertido, mas já cristão, ele ser honesto com Deus? Isso aí. Então, porque se ele não é honesto, como é que ele vai ser honesto com Deus? Porque a nossa vida, o Senhor conhece não o nosso exterior, mas Ele conhece o nosso interior. Sim. Então, para a pessoa ela falar que vai ser honesta e não ser, ela está negando a si mesma, ela está sendo desonesta para ela mesma. Eu entendi o seu ponto de vista. Mas eu digo assim, aí eu não sei se o pastor vai trazer esse outro ponto de vista também. A gente prega muito, acho que todos nós pregamos, que a pessoa tem que chegar diante de Deus e confessar diante de Deus. Isso. Seus pecados, seus erros e suas falhas. E algumas pessoas recém-convertidas, por não saberem ainda como falar com Deus, elas usam meias palavras. Elas maqueiam um pouquinho os seus pecados. Então, eu faço isso, mas por causa disso, se eu puder, se eu me livro. Não há uma sinceridade, um coração aberto para Deus poder mudá-la e moldá-la completamente. Esse é um outro ponto de vista, certo? O senhor está trazendo outro ponto de vista aí. Eu entendi assim. Eu penso o seguinte, quer dizer, eu sou recém-convertido. Se eu não derramo a minha vida diante de Deus e sou honesto com Ele, por exemplo, se eu tenho um pecado e eu gosto do que eu faço,
Eu preciso chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu pratico isso. E digo mais, eu gosto de praticar isso. Mas eu sei que não te agrada. Então eu te peço que o Senhor me arranque esse desejo, essa vontade. Essa pessoa está sendo sincerona com Deus. Com certeza. Eu acho que isso é importante, né? Com certeza. E não só isso, pastor. Eu acredito que se não houver isso, não vai haver realmente um novo nascimento, uma conversão de verdade. É como a pessoa que vai ao médico e ela precisa até de uma cirurgia, mas ela diz, não quero ser anestesiado, não quero me entregar totalmente, porque eu vou ser despido, eu vou ser revelado tudo que está escondido. Mas é exatamente isso que é necessário. Porque se a pessoa não deitar ali naquela mesa de cirurgia e se despir completamente, o que está errado não vai ser arrancado. Não vai sair. É igual quando você vai no médico e não conta toda a verdade para o médico. Como é que o cara vai te examinar se você não conta a verdade para ele? É verdade. Né? O que você está sentindo? Nada. O cara está quase morrendo. Não, nada. Para quem foi no médico? Diante de Deus tem que ser essa sinceridade. Tenta mostrar uma santidade, uma força que na verdade não existe. E olha, o missionário esses dias tem pregado de Jeremias, não lembro agora se é 31:16, não me lembro agora, não vou falar, realmente não lembro. Mas ele tem pregado, ele achou na Bíblia, ele falou, eu achei aqui, a gente se arrepende depois de convertido, a gente não se arrepende para se converter, a gente se converte e se arrepende. Então a gente tem uma vida de arrependimento. Você se converteu, agora tudo que você vê de errado, você vai se arrependendo. Tem que ter sinceridade com Deus para passar por esse processo. É uma mensagem muito boa. Depois eu vou pesquisar se a produção conseguir. Foi esses dias que ele pregou sobre isso, para ele trazer o texto certinho. Eu sei que é Jeremias, mas não tenho certeza o capítulo agora, nem anotei aqui. Mas nós vamos ao intervalo rapidinho e na volta, quem sabe eu já consigo esse versículo aí do dicionário para vocês. E não saia daí, fique atento, porque temos muito para falar ainda sobre honestidade aqui no Conexão. Vamos a esse intervalo. Graças a Deus, voltamos com Conexão, hoje falando sobre honestidade. Eu estou com o pastor Newton Rocha, nosso pastor lá de Olaria, e o pastor Denilson Teixeira, nosso pastor de Jardim do Éden, falando sobre honestidade. E olha, tá rendendo esse assunto, hein? Tá rendendo bastante. Daqui a pouquinho eu vou chamar o abre aspas, mas eu terminei o bloco anterior falando de um versículo que o missionário tem pregado esses dias. E eu trouxe aqui para vocês Jeremias 31, versículo 19. É esse versículo, 19. Eu achei que era 16, mas é o 19. Diz assim, na verdade que depois que me converti, tive arrependimento. E depois que me conheci, bati na minha coxa. Fiquei confuso. Sim, envergonhei-me, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. A vergonha da mocidade dele. Ele suportou a vergonha da mocidade dele. O opróbrio é vergonha, né? Então, pastores, você vê, e é isso que o missionário está pregando esses dias, ele está muito empolgado com esse versículo, ele mostrando que a gente se converte e vai se arrependendo. Então, assim, o senhor pode estar há 30 anos convertido, mas talvez hoje ainda o senhor tenha alguma coisa para se arrepender. Por ser convertido, o senhor pode se arrepender. Senão, seria normal, o senhor continuaria. Até porque quem já está sujo, né? Surgisse mais. E até porque ele não se incomoda com a sujeira. Sim. Agora, quem já está limpo, ele vai percebendo que uma sujeirinha, algo ali, começa a incomodar. Incomoda. Então ele tem que se limpar. Algo até que não incomodava antes, né? Mas vai incomodar agora. E vai se limpar. Então, ele se limpa cada vez mais. Então a gente não se arrepende para se converter. A gente se converte e começa a se arrepender. Só tem que aceitar Jesus correndo. Né? Ficar esperando. Não. Vocês já ouviram isso? Quando eu parar de fumar, eu vou aceitar Jesus. Nunca vai aceitar Jesus. Quando eu parar de beber, eu vou aceitar Jesus. Nunca vai aceitar Jesus. Ele aceita Jesus e deixa Jesus limpá-lo e ele vai se arrepender depois. Até porque sem Jesus a pessoa não consegue nada. É? O próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Não dá. É verdade. Para viver sem Jesus não. Bom, vamos agora ao abre aspas. Solta a vinheta aí. Sorveteria aposta na honestidade e vende picolés sem atendentes. Olha que coisa séria. Passou onde aconteceu isso? Na Europa? Não, no Brasil. Vamos lá? O proprietário de um carrinho de sorvete em Brusque, no Vale do Itajaí,
resolveu estimular a honestidade dos clientes. O carrinho não tem atendente. É o cliente que escolhe o sabor preferido e paga sozinho mesmo. O pagamento pode ser feito via Pix ou com moedas em uma caixinha. O empresário intitulou a ação de Confiança no Palito e diz que está sendo sucesso a resposta dos clientes. O carrinho fica estacionado no centro da cidade e vende cerca de 900 picolés por dia, de diferentes sabores. A população aprovou a ideia. Isso é bom para... Aí tem, né? Ele falando, isso é bom para a consciência. Está ali. E vai pagar honestamente. E que sirva de exemplo. Conta uma moradora da região. O dono comenta, inclusive, que deixam uma espécie de gorjeta. A gente leva 800 picolés. Era para dar R$800, mas dá 900, 820, 830. Então, geralmente alguém coloca umas moedinhas a mais, afirma. A fonte sonoticiaboa.com.br. Empresário, faz isso aqui no Rio, vamos ver. Rapaz, mas que coisa. Não, mas tomara Deus que dê certo, né? Se fizer no Rio. Tomara. Não, eu tô... Eu tô. Desculpa, Carioca, desculpa, gente. Mas assim... Desculpa aí. É porque foi automático, não, né? Mas foi a sinceridade. Isso é uma sinceridade, né? Sincerão, né? Mas o carioca é conhecido pela malandragem, pela esperteza. Isso está entranhado, inclusive, na cultura do carioca. Quando no próprio Brasil você encontra culturas muito diferentes. É verdade. Né? Muito diferentes, mas muito diferentes. Tem estados que você vai, que eu ainda não tive o prazer de ir, que algumas pessoas falam assim para mim, pastor, parece que você não está no Brasil. É um estado... Recentemente, um filho de um irmão lá da igreja foi morar num estado desse. Ele manda fotos de lá. Ele mandou uma foto de uma festa... Sabe essas festas que passam à noite? Aí, de manhã, ele foi... tipo uma festa junina. Foi agora. E aí, de manhã, quando foram lá ver, ele estava filmando assim, ele falou, pai, o lixeiro não passou ainda. Olha a rua. Aí ele mostrou. Limpa, irmão. Não tinha nada no chão, todo mundo jogando no lixo. Foi a noite toda a festa. E não tinha nada no chão. Eu falei, rapaz, é outra cultura, parece que está em outro país, cara. Mas está dentro do país, está dentro do Brasil. Por isso que eu falei, pô, o empresário, faz aqui para ver, vamos ver se essa proposta vai dar certo aqui. Tomara que dê. Poxa, como o pastor falou, tomara que dê. Eu vou ficar muito orgulhoso se der certo, realmente. Até essa notícia, você coloca 800 picolé e vendendo R$1 a cada, mas quando você vai ver, tá R$900 lá. Ainda teve até de sobra, até 820, gorjeta 830. apareceu. É verdade. Forte isso aqui, não é? É muito forte. Forte. Isso dá uma certa alegria, uma certa esperança no nosso coração. Né? Muita coisa pode melhorar ainda. Gostei disso aqui. Eu acho que esse foi o abre aspas que eu mais gostei. Sinceramente. Acho que foi o que eu mais gostei. Muito, muito bom mesmo. Bom, vamos lá. João 8,32. O que diz João 8,32? Deixa eu pegar aqui a minha cola, que eu coloquei aqui. E conhecereis a verdade. Verdade vos libertará. E a verdade vos libertará. Se você escolher o lugar certo aqui no Rio de Janeiro também, talvez dê certo esse negócio aí. É verdade. Vai ser muito bonito se fizer isso no Rio. Eu estou falando para o empresário, tomara que o empresário veja a gente lá. Fala assim, poxa, eu vou lá no Rio provar que ele passou que dá certo. Aí vai mudar, inclusive. Me procura quando o senhor vier. Eu quero ir lá pegar um picolé e vou dar uma gorjeta. Pode me procurar. Eu vou ter o maior prazer de ir lá. A gente leva, eu falo com a direção que a gente leva conexão para a rua. Vai fazer uma conexão ao vivo na rua. Mas vamos lá. E aí? Esse texto, ele é bem didático, né? É verdade. Você lê e já entende. É a verdade, que é Jesus Cristo, o Evangelho de Cristo, que quando a gente conhece, a gente então recebe essa liberdade. Essa liberdade que também podemos entender como libertação. Sim. Uma libertação de todo o mau hábito, todo o mau costume, tudo aquilo que às vezes estava entranhado, inclusive na natureza humana, mas não só na natureza, até na cultura de um povo, como nós comentamos aqui.
O carioca é conhecido como malandro. De malandro. Né? Mas até essa cultura muda. Até o desenho, já fizeram um desenho do Zé Carioca, né? Que é aquele papagaio todo malandreado, né? É verdade. Quer dizer, você vê que é realmente algo que está entranhado ali. E é espiritual também, pastor. Claro. Porque se nós olharmos, nós vamos ver até que lembra certa imagem de uma entidade que visa exatamente isso, a malandragem, a esperteza. Mas Jesus pode mudar isso. E é só a pessoa conhecer Jesus. Conhecereis a verdade, que é Jesus. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí a verdade liberta. Pastor Denilson, eu costumo dizer lá na igreja que libertação é uma coisa fácil para a gente. Manifestou com o demônio, no nome de Jesus tem poder, a gente sabe disso. Era o nome dele que a gente expulsa o demônio, não era o nosso nome. Então, expulsar o demônio é a coisa mais fácil que tem. Ser liberto e permanecer liberto tem que ter a verdade. Então, a oração para se expulsar, a imposição de mãos, esse são um processo da libertação. Né? O que traz libertação mesmo é esse conhecimento. É conhecer a verdade, que é a palavra do Senhor, que aí sim, essa palavra de Deus, ela vai libertar aquela pessoa completamente. Libertar de tudo aquilo que ela estava fazendo de errado, aqueles vícios, aquelas mazelas, aquelas coisas que não deveria fazer. Então, conhecendo o que é certo e o que é errado, na luz da palavra. Aí ela passa a ter uma vida diferente. Isso, completamente. Aí diferente. Sim, aí vem a libertação. É verdade. Porque só a oração... Na verdade, você vê, em alguns casos, eu já vi em alguns casos, de pessoas falarem para mim assim, pastor, mas eu ia lá e toda vez eu manifestava com uma entidade, nunca era liberta completamente. Eu falei, porque você não prestou atenção na palavra. Ou então não se pregava a palavra naquele lugar. Porque se expulsar é a coisa mais fácil. Mas ficar liberto, né? A Bíblia fala em Gálatas 5, né? Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não vos tornei a meter-vos debaixo do jugo da escravidão novamente, que você já saiu de lá. Então é pelo ensinamento que a pessoa sai dali. E se a pessoa conhecer de verdade, pastor? O senhor estava falando aí, em todo o tempo o versículo diz... Conhecer a verdade. Conhecer é diferente de ouvir falar. Sim. É diferente de eu ter um contato rápido. É um convívio. Eu tenho um convívio. E o problema é que algumas pessoas, elas vêm à igreja, ouvem a palavra, mas não convivem, não passa a ter uma intimidade, uma vivência da fé na palavra. Essa vivência traz realmente essa libertação. Uma coisa me chama a atenção, pastor, como ele falou, ouvir. Às vezes a pessoa está escutando apenas. Ela não está ouvindo. Você ouviu? Eu ouvi. Mas ela não fez nada, não colocou em prática, porque ela escutou apenas. É como a fé sem obra, né? Isso. A fé está dentro da pessoa, mas está morta. É possível uma pessoa ser considerada honesta, mesmo mentindo? Produção. Vocês querem acabar comigo, hein? É possível uma pessoa ser honesta, mesmo mentindo? Eu acho que essa aqui vai ser resposta rápida. Não tem como, não. E aí, você acha que consegue? Também não. O Salmo 101, versículo 7, fala lá que ele profere só mentira. Então não tem como ficar na verdade, na honestidade. A pessoa pode até achar que é honesta, né? Ela pode se dar desculpas. Que por causa disso que eu falo isso, por causa disso que eu falo aquilo, aquela mentirinha social que o pessoal fala, politicamente correta. Então, mas assim, ela não está sendo honesta. Ela tem que reconhecer sinceridade com Deus, como a gente falou, que ela não está sendo honesta quando ela mente. Mesmo sendo uma mentirinha. Uma vez falaram para mim assim, não, é só uma mentirinha para não causar estrago, não causar problema. Porque se eu falasse a verdade, ia dar um problema sério. Eu falei, mas quem fala a verdade, manifesta a justiça. E quem fala mentira, está seguindo o pai dela. E o pai da mentira é o diabo. A pessoa abriu o olho, o senhor olhou para mim e falou, Então, o que diz a Bíblia. E era uma pessoa boa. Então a pessoa tem um conceito de ser honesta, achando que pode contar mentiras, contando que não sejam mentiras que vão criar estragos. Só que o maior estrago, pastor, já causa pelo simples fato de ser uma mentira. Sim. Jesus disse, quem mente não faz outra coisa senão a vontade de seu pai, o diabo. Ou seja, o maior dano é a pessoa deixar de ser de Deus e ser filho do diabo. Eu acho que muita gente, por falta de sabedoria e de força, de conhecimento, né, conhecereis a verdade, lá vos libertará, ela termina fazendo isso na melhor das intenções. Na melhor das intenções. O que ela não entende é que ela está se rendendo
ao pai da mentira. Ela não percebe isso. E ela acha que fez bem. Ela até se vangloria, ela acha que fez bem. Se eu não tivesse feito isso, teria tido uma confusão dentro de casa. Tudo bem, podia ter tido uma confusão, mas resolveria. Ficaria tudo às claras, ninguém teria mais segredinho. Verdade. E uma hora vai explodir, né? Porque uma hora explode. É como eu sempre falo, a pessoa ela fala uma mentira pequena e para ela resolver aquela mentira, ela tem que contar mais 5 mentiras juntos. Para poder pra sustentar a mentira. Sustentar aquela primeira mentira. E aí vai criando uma bola de neve. O bom mentiroso, ele acredita na mentira dele. Ele mente tanto que ele vê que ele começa a achar que é verdade. Sabe, ele fala como se fosse, é difícil até de você entender que aquilo é mentira. Rapaz, mas eu já vi alguns, hein? Ele tem que alimentar coisa do diabo, mentira. É coisa do maligno, a pessoa parece que está falando a verdade. Deus do céu, vamos lá. Jeitinho brasileiro versus honestidade. Eu tenho uma opiniãozinha aqui. Jeitinho brasileiro, aquilo que o pastor falou, a gente tem já, o carioca principalmente, aquela fama de malandro. Jeitinho brasileiro versus honestidade. Dá certo isso? Como é que funciona isso? A mesma coisa que não dá certo. Que a pessoa... É incompatível. Não tem como. Não tem como. Eu creio até no seguinte, vou lhe dar um exemplo aqui assim rápido, e a dona de casa talvez vai entender até melhor. Existe uma faxina, uma limpeza real e uma enganação. Algumas pessoas, quando você olha para casa, parece que está tudo limpinho. Está tudo debaixo do tapete, atrás do sofá. Uma hora mais cedo ou mais tarde, se ninguém realmente trouxer tudo à tona, vai ser impossível viver dentro daquela casa. Vai ter alergia, alguém espirrando, doente, poeira, por causa daquilo. Tudo mais. É a mesma coisa. Está escondido. Está escondido. E aí, pastor? Causa doença, né? E a doença pode levar à morte. Mais uma consequência do engano aí, do jeitinho brasileiro. Mas não tem também aquele negócio de jeitinho brasileiro no sentido de criatividade? Mas nesse caso... Até entendo que não seja isso aqui. Está falando só, tá se contrapondo à honestidade. Isso aí. Mas existe aquela coisa de, pô, esse cara teve um jeitinho brasileiro aí, pegou, botou o negocinho aqui embaixo, encaixou. Conseguiu dar certo. Resolveu. Olha que criatividade. Alguns hoje chamam de MacGyver, né? MacGyver. Popularmente conhecido de MacGyver. Não tem. E aí eu vejo como uma coisa boa. Sempre se acha uma saída, uma solução para alguns problemas, né? Tem essa peculiaridade o brasileiro. A gente sempre tem uma... Aí o senhor já falou, luzinha assim. Jeitinho brasileiro, aí como ele falou, MacGyver. MacGyver é do Brasil? Vamos passar para outra depois dessa aqui. Pastor Denilson, esse é o cara. Qual a relevância de um líder... Essa aqui é forte, hein? Essa é forte. Qual a relevância de um líder religioso praticar sempre a honestidade? Nós somos líderes religiosos. Lógico. Tem o nosso líder, que é o missionário R.R. Soares. Nosso líder estadual, o pastor Michael Marques. Né? Nosso líder nacional, o pastor Jaime de Amorim Campos. Mas o líder da igreja é o missionário R.R. Soares. O peso sobre eles é maior do que sobre nós. Com certeza. Né? Mas eu sou um líder regional. Mas você é um líder na sua igreja, se você não é regional. Também é a mesma coisa. Né? No final das contas... já estou dando minha opinião, quero ouvir você. Qual é a relevância de um líder religioso praticar sempre a honestidade? Eu acredito, pastor, que por causa da sua influência naquela comunidade, tudo que ele faz vai sim levar pessoas a agir de forma honesta ou se justificar em cima dele para agir errado. Não, porque o pastor fez isso e agiu assim, ao assado. E se ele fez, eu posso fazer também. Posso também. Ele é meu líder. Ele é o meu líder. Ele que me ensina. E aí a gente dá conta a Deus. Porque se fomos... Tanto o líder quanto aquele que seguiu o líder no erro. Verdade. Tá? Porque assim, a pessoa se pega como desculpa que o fulano errou e eu fiz porque o fulano fez. Minha mãe falava uma coisa que era muito... E eu falo até hoje no altar. Quem vai pela cabeça dos outros é piolho. Minha mãe falava, quando a gente ia sair, né? A gente, na época, garotão, ia sair, tudo. Aí falou assim, para de ir atrás desses colegas. Eu sei que a gente andava com várias pessoas. Né? Quem vai... Ela sempre falava pra gente, eu lembro disso. Quem vai pela cabeça dos outros é piolho.
Olha o ensinamento que eu dou, a educação que você tem aqui, para a gente poder lembrar na hora de uma furada lá, algum colega querer colocar a gente numa furada, a gente lembrar dos ensinamentos de casa e não ir pela cabeça deles. Então, vai dar conta a Deus a liderança, mas também aquele que segue uma liderança errada. Porque, irmãos, a gente é capaz de saber o que está errado, né? Então não é porque você é o meu líder e errou que eu vou errar junto com você para te agradar. Né? Antes de te agradar, tem que agradar Jesus Cristo, né? Com certeza. Mas vamos lá, vamos continuar. Eu ainda quero ouvir a opinião do Denilson também. Qual a relevância, então? Eu entendi perfeitamente, está corretíssimo. Eu sou influenciador, então eu preciso entender que aquela pessoa vai se espelhar em mim, né? Pastor Denilson, qual a relevância de um líder religioso praticar sempre a honestidade? Foi como o pastor falou aqui, eu concordo com ele e eu posso até acrescentar um pouco em relação ao que, se ele está errando e o outro errar, é claro que ambos vão cair e vai prejudicar não somente um, mas a todos. E como ele falou, vai ter que dar conta dos seus atos, das suas atitudes diante de Deus. Então é importante, diante da sociedade, a gente poder estar fazendo o que é correto. Ah, mas isso aqui é ruim, não vai dar certo. Independente do que é ruim ou que não vai dar certo, você tem que fazer o que é correto, ser honesto. Em relação à liderança, é um peso enorme. Entendi. Porque, assim, eu acho o seguinte, eu tenho uma preocupação muito grande no lazer, quando eu saio com minha família. Não importa, eu sou uma liderança, entendeu? Eu tenho que entender que eu tenho que me comportar. Eu não posso chegar num restaurante, num outro estado, por exemplo, e maltratar uma pessoa num restaurante, porque eu acho que eu estou no outro estado e ninguém vai me ver. Não tem nada. Jesus está ali comigo. Ele sabe a posição que ele me deu. Eu tenho uma posição que a pessoa vai se espelhar em mim. Então, se eu estou no futebol, eu não posso agora. Ah, mas porque no futebol eu estou nervoso. Não existe isso, você está nervoso? Vai embora, vai botar a cabeça dentro do congelador para esfriar e sai do jogo. Agora, sabe que você está no futebol, você está nervoso, você vai ficar discutindo com os outros, brigando com os outros, xingando a pessoa, soltando palavrão. Não, pelo amor de Deus. Aí tem sempre alguém vendo. Eu lembro que uma vez eu fiz uma viagem, e no Rio de Janeiro mesmo, mas mais para o interior. Mais 3 horas de viagem, mais ou menos. E eu estava andando com a minha esposa assim, foi um diazinho pra gente, só para passar um dia. Eu faço essa loucura de vez em quando. Mas a gente não tem muito tempo, né? De vez em quando eu pego de manhã cedinho, vou para um lugar longe, fico o dia todo lá e volto no mesmo dia. De vez em quando eu faço isso. Eu e ela, a gente gosta de fazer isso. E de repente começaram a gritar, Pastor Ednilson, Pastor Ednilson, Pastor Ednilson. Pô, não é possível, cara. Onde eu estou ouvindo essa voz no meu ouvido gritando, será que sou eu mesmo? É telefone? Era eu. A pessoa estava lá atrás, eu estava lá na frente, a pessoa lá atrás, assim, levantando a mão, pulando assim, Pastor Ednilson. Aí eu falei, caramba, rapaz. O senhor não está escondido, em tudo quanto é lugar, tem alguém que conhece o senhor. Né? A gente estava normal, conversando, tranquilo, teve uma conversa sadia. Era uma pessoa da igreja. Não era nem da minha igreja, mas era da Igreja da Graça. Quer dizer, eu falo sempre para minha esposa, a gente tem que ser líder em qualquer lugar. Não é porque eu estou em casa agora que eu não sou um líder religioso. Não é porque eu estou na praia que eu não sou um líder religioso. Não é porque eu estou no Maracanã, no futebol, jogando bola com os amigos, que eu não sou um líder religioso. Líder religioso só para manter o título aqui, né? É um líder que as pessoas vão se espelhar, os jovens vão se espelhar. Uma vez um garoto de 13 anos, acho que tinha 13 anos, ele falou, pô, pastor, eu quero ser igual ao senhor. Vou me dedicar aqui que eu quero ser igual ao senhor. Pô, você olha assim e fala, caramba, que responsabilidade. Uma criança, praticamente 13, 14 anos, falando que quer ser igual a você, quer ser um pregador do evangelho e quer ser igual a você. Quer dizer, um pai me chamou e falou assim, ô pastor, conversa com meu filho, o filho dele tinha 11 anos de idade. Falei, por quê, irmão? Ele está lá dentro da Cidade de Deus, onde eles moravam, na Praça da Bíblia. Ele subia o púlpito assim, uma calçada, ficava no alto, levava a Bíblia do pai e começava a fazer igual eu fazia na igreja, quando eu era pastor aqui. E ele falou, pastor, e pior que junta a gente para ouvir ele. Ele prega igualzinho o senhor, até a mão, o jeito de falar. E eu fico olhando assim, falei, caramba, igualzinho o pastor. E eu nem falava com o garoto, mal conhecia o garoto.
Aí ele pediu para eu conhecer o filho dele, eu conheci o filho dele, ele ia com o pai. Mas estava influenciando ele. Poxa, irmão, olha a responsabilidade. Aí você chega lá no altar para ficar dando chicotada nos outros, para dar paulada nos outros. Não, tem que pregar o evangelho. Verdade. Então essa é a relevância, né? A maior delas, Isso, digamos a maior assim. delas. A Somos influência. influência. Né? Somos influência. Não tem jeito. Tá certo. Nós vamos agora ao quadro Opinião. Pastores, a pergunta é essa, ó. O que você faria se encontrasse na rua uma carteira sem nenhum documento, apenas com dinheiro? Aí não é celular, né, para receber ligação. Eu nem vou perguntar ao senhor para não te deixar... Não vai deixar, não. Não? Não Tá vai, bom, não. então. Tranquilo. Vamos ao quadro Opinião, em nome de Jesus. Aí complica, né? Aí a gente ia tentar descobrir, mas se não descobrisse, ia fazer o quê? Entrega pra quem? Também não sei. Ué, eu procuro o dono, né? A gente eu sou honesta, ainda mais eu sou evangélica, não pode. A gente tem que ser, meus pais e minha mãe sempre ensinaram o que não é nosso, tem que entregar. Olha, rapaz, hoje eu sou cristão, graças a Deus, sou evangélico. Imediatamente procuraria alguém ou o nome da pessoa para ver se encontraria para devolver. Mas mesmo antes de ser evangélico, pela criação que eu tive, eu já faria desse jeito. Pela educação que eu tive de meus pais, que hoje já dormem no Senhor, eu também faria a mesma coisa. O certo mesmo era devolver para a polícia, né? Mas não sei, acho que tentaria marcar um ponto ali, esperar se alguém voltasse. Não sabe de quem é. Não, se alguém voltasse, né? Esperaria um pouquinho, se alguém voltasse, se não voltasse... Não ficaria não. Não, é o que eu tô te falando. Eu não vou te dizer sim, nem não. É minha honestidade, você não pediu honestidade? Se não tivesse algo para mim, algum papel, alguma coisa, alguma identificação, entendendo? Eu não entregaria. Mas se tivesse, eu procurava um órgão, alguma coisa assim, né? Ia ficar batendo ali até resolver o problema, para entregar a pessoa. Ou ligava, assim mesmo eu ia procurar um órgão policial, alguma coisa assim, para ver que a gente conseguisse resolver esse problema. Amigos, eu quero crer que todo mundo foi sincero. A gente estava falando de honestidade, sinceridade, tudo mais, todo mundo foi sincero na palavra ali. Teve um que falou assim, eu sou evangélico, mas minha criação foi assim. O irmão também falou, eu sou evangélico, mas antes disso já tive essa criação também. Eu também tive essa criação. Minha mãe, pastores, se eu chegasse com um lápis que não era que ela tinha comprado, ela voltava que ela não tinha comprado, né? Que ela não tinha comprado. Ela voltava comigo na hora no colégio, falava com a professora para saber quem era, e se ela soubesse que eu peguei, se prepara. Prepara que a varinha de goiaba já estava pendurada. É desse jeito aí. Entendeu? Nossa criação. A criação antiga, né? Criação de verdade, né? Não é essa criação mimimi de hoje, não. Criação de verdade. E tô aí. Tô aí vivo, vivinho da Silvia, apaixonado pela minha mãe, que agora já até está com Jesus. Já se foi. Já está com Jesus. Mas vamos lá. Todo mundo foi honesto ali, cremos, né? O que vocês fariam? Meu pastor, é realmente uma situação bem complicada, como conversávamos aqui enquanto né, assistíamos. Se a pessoa não tem uma identificação, não tem nada, eu vou esperar, vou crer que se entregasse nos órgãos públicos, a pessoa depois poderia encontrar com dinheiro dentro. Com dinheiro. Mas é o correto a ser feito. Agora, a situação em si, sinceramente... É muito complicado mesmo. Você não tem como achar a pessoa, né? Não tem. O correto realmente é levar para uma delegacia, fazer alguma coisa assim, e devolver e orar para que quando a pessoa fosse até lá, encontrasse a carteira também com dinheiro. É verdade. Teve um caso ali que a jovem falou que aguardaria mais um pouco ali no mesmo lugar. Foi um senhor que falou isso. Eu esperaria um pouco para poder ver se... um casal de jovens. Se voltasse alguém para poder devolver. Entendeu? É uma das opções. O rapaz não estava muito convicto, não. Ele não está querendo entregar, não. Ela falou, aguarda. Falou. Ela falou, aguardo. Agora tem também o seguinte, hoje em dia, quando, por exemplo, um senhor perde a memória e se perde.
A gente coloca no Facebook, no Instagram e acha a pessoa rapidamente. O pessoal vai. Quando você vai ver, a pessoa bota lá um telefone, né? Então, se a pessoa for para a internet, falar, eu perdi uma carteira assim, com tanto, assim. Quem achou, me liga para esse aqui, ó, te na dou realidade, um prêmio, pastor, não botaria nem o tanto, só falar, achei uma carteira com uma importância. Só isso, porque o tanto a pessoa teria que falar quanto tinha. Tá bom, o homem hoje tá que tá, irmão. Ele tem que tá todo... Tinha um personagem antigo da televisão, lembra? Ele falou assim, no mínimo detalhe. Tá, assim, da minha época, o Denilson. Que isso? Sua filha tá lá fora, cara. Olha, deixa eu pegar a pergunta do bloco anterior. Qual a relevância de um líder religioso praticar sempre a honestidade? Então, mas vamos explicar. Eu não assistia todos os programas de humor. Mas a gente sabe, sim, é verdade. Você assistir, você sabe que porque fez muito sucesso esse verdade, negócio, fez muito né? sucesso. Eu nem lembro quem era o personagem, na verdade. O nome do personagem eu não lembro. Mas o que era, realmente. Eu lembro disso aí. Isso é verdade. Quer dizer, hoje em dia tem essa oportunidade. Você pode também, quem pegou, achou, pode botar a carteira e tirar a foto e botar lá. Quem perdeu, aí sim, sem o valor. Isso aí. Mas quem perdeu pode até colocar o valor. Se a pessoa achar, ninguém vai trazer uma carteira para ela com aquele valor que você não achou de verdade. É verdade. Né? E se a pessoa for honesta, vai devolver. Se não for honesta, ela não vai devolver de jeito nenhum mesmo. Então, mas tem várias maneiras. E a maneira mais correta é devolver e entregar numa delegacia, seria, né? A gente tem que ter essa esperança de tudo correr perfeitamente. E tem pessoas assim que entregam realmente. Claro, pô. Claro, a gente vê pessoas, vê vários casos. Aconteceu comigo. Dinheiro? Fui com dinheiro. Não, aí não. Não, mas foi o contrário. Vou embora. Foi o contrário. Foi o quê? Eu parei, eu estava saindo para ir para a igreja, botei a carteira em cima do carro, esqueci. Agora foi o inverso. Acharam a sua carteira. Acharam a minha carteira. Eu esqueci e estava com dinheiro e tudo. Eu saí. Aí quando eu peguei a Palhada, que é ali em Nova Iguaçu, a Palhada, a Estrada da Palhada, a carteira caiu. Eu foi embora. Também não sabia que nem eu tinha até esquecido. Depois que eu fui dar conta, só que dentro da minha carteira tinha o meu telefone e tudo mais. Aí passou um tempo, a pessoa ligou. Aí perguntou meu nome e tal. Eu falei, sou eu mesmo. Devolveu a carteira. O senhor tá com a sua carteira aí? Aí que eu fui botar a mão no bolso, que eu falei, não, tá, e ela tá com dinheiro, ela tá com tanto aí que esse dinheiro é meu, que era para me poder pagar Aí você, logicamente, deu um dinheiro para a pessoa, né? Aí eu voltei lá, fui lá, peguei, dei uma Tô falando que hoje ele tá no mínimo detalhe. Detalhista, né? Foi, voltou, recebeu, ligou, falou assim, minha carteira é preta, vermelha, tudo azul, isso... dinheiro dentro, aí eu voltei, desci, Não, todo detalhado. Eu lembrei quando o senhor falou eu lembrei da carteira do... Realmente, é dos mínimos. Vocês teriam alguma coisa mais a falar sobre isso? Honestidade, alguma coisa? Só realmente o que a Bíblia mesmo fala, né? E eu até citei de forma rápida no início do programa, que é o que está lá em 2 Coríntios, que a Bíblia Sagrada é bem clara nisso aqui. Ele diz, né? 2 Coríntios, cadê? Aqui eu mudei já o versículo. Qual é o capítulo? Deixa eu só voltar aqui, Aqui, pronto, já foi. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 21, que ele diz assim, pois zelamos pelo que é honesto diante do Senhor, mas também diante dos homens. O senhor começou o programa, se apresentou falando isso, né? Porque, de verdade, a gente tem que ser honesto diante de Deus, com as coisas de Deus, mas também diante dos homens. Tem que refletir diante dos homens. Tem que refletir. Não pode ser diferente. Não tem como. Fala, pastor. Você que tinha algo a falar? Não, somente agradecer e que você que está acompanhando saiba que realmente é uma pessoa honesta, que ela aceita o Senhor como único e suficiente Salvador. Ele diz que o Senhor é Jesus Cristo. Amém. Ele não mente. Então, ele aceita o Senhor como Jesus. Glória a Deus. Vamos agora rapidamente ao X da questão. Vamos lá. Bom, o X da questão de hoje, qual a mensagem deixar
para aquela pessoa que não acredita mais em uma sociedade honesta. Eu lembrei de Hebreus 12:15. Hebreus 12:15 diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E eu fiquei pensando nisso, como que a desonestidade faz gerar no coração das pessoas e até de quem é desonesta, muita amargura. Você tem que ter um cuidado com isso muito grande e é bom que você então acredite que ainda há muita gente honesta nessa sociedade. Eu estive falando sobre honestidade aqui com o nosso pastor de Olaria, o pastor Newton Rocha. Pastor Newton, seu endereço, seus horários, para que as pessoas te procurem lá na sede, lá na igreja. Olha, aqui em Olaria é na Rua Barreiros, 1195. De segunda a sexta, às 9 da manhã e às 7 da noite. Aos domingos, 8, 15 e 19 horas. Eu aguardo você aqui porque eu tenho certeza, pastor Ednilson, que será bênção de Deus encontrar essa pessoa, poder ministrar a palavra e ela vai ser abençoada. Não tenho dúvida disso. Pastor Denilson, eu estive também com ele aqui, Denilson Teixeira, nossa igreja lá de Jardim do Éden. Endereço e horários, por favor. Eu estou ali na rua Pedro Pomar, número 430. Quartas e sextas, 8, 19 horas e domingo, 8 da manhã e às 18 horas. Eu aguardo por você em nome de Jesus. Bom, eu estou na Rua Coronel Tamarindo 2030, em frente à estação de trem. Eu quero te chamar a sua atenção para domingo, 7, 9 e meia, 18 horas comigo. 15 horas é com o pastor Ailson fazendo ali a reunião da tarde. Comigo, 7, 9 e meia, 18 horas, muito forte. Eu espero que você venha com toda a sua família, tá bom? Um forte abraço, Conexão fica por aqui e até o próximo programa.